Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A lua não emite luz, ela não tem luz própria. Quando nós olhamos para o céu e vemos a lua brilhante, imponente, na verdade nós estamos olhando para o sol que está brilhando na lua. O sol é a fonte de luz primária. Ele tem luz própria, ele é um corpo luminoso. A lua é fonte secundária, ela é iluminada pelo sol. Quando vemos a luz da lua em uma noite de lua cheia, por exemplo, então é a luz do sol que nós estamos vendo sendo refletida pela lua na terra. Sem o sol, a lua não poderia ser vista em nossa órbita. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer também para introduzir a nossa mensagem é sobre charque. Quem conhece sabe que o charque é uma carne, geralmente de gado, que é cortada em tiras e coberta de sal e colocada para ser secada ao sol. Esse processo de salgar a carne evita que ela apodreça quando ela fica à temperatura ambiente. Tanto o sal como a luz do sol refletida pela lua ou a luz do sol diretamente refletida na terra são essenciais para a existência de vida no nosso planeta. E Jesus usa elementos da sua criação para exemplificar em seu sermão qual é o papel do cristão neste mundo. Jesus está falando para uma multidão no que nós chamamos de o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, que começa em Mateus capítulo 4 e segue por alguns capítulos ainda adiante. Mas o que significa ser sal e luz do mundo? Ser sal é temperar o mundo com a lei de Deus, é temperar, dar sabor à nossa existência através do amor de Cristo. Ser sal do mundo é conservá-lo da podridão, é apontar, é repreender o pecado e lutar contra as consequências do pecado. Os seguidores de Cristo são chamados a serem o tempero deste mundo, dar sabor, dar gosto, e para serem agentes conservadores e preservadores da palavra de Deus. Agentes conservadores dos valores e das verdades eternas aqui neste mundo. A leitura de Isaías, do capítulo 58, nós vemos que Isaías está denunciando a ação dos fariseus. Quem eram estes? Era um grupo que se pensava que eram melhores do que os outros. Eles não estavam sendo o sal da terra, ou seja, eles não estavam cumprindo verdadeiramente com o propósito que Deus havia deixado para os seus filhos aqui neste mundo. Nos versículos 3 até o 5 do capítulo 58 de Isaías, nós vemos o profeta falando sobre as obras da lei que aquele grupo praticava. E ele fala sobre o jejum. O jejum era abster-se, deixar de comer certas comidas, beber algumas bebidas, para que o corpo fosse purificado. O jejum era utilizado como um sinal de arrependimento, um sinal de que também a pessoa estava aberta a uma mudança, a mudança da situação pecaminosa para o perdão que Deus oferece. Mas aquelas pessoas, aqueles fariseus que Isaías está denunciando, elas estavam utilizando o jejum para demonstrar uma piedade maior do que os outros. Estavam utilizando dessa situação para fins egoístas, pensando em receber honras, glórias das pessoas por justamente parecerem piedosas. E Jesus já havia também alertado sobre esse tipo de atitude quando ele diz: quando vocês estiverem jejuando, não façam como os hipócritas
que não se arrumam, não se penteiam, não lavam o rosto para mostrar que estão jejuando. Será que hoje em dia existem pessoas assim? Ou será que isso era algo exclusivo dos fariseus, do povo judeu? Com certeza existem. São esses que se dizem cristãos, se exibem fazendo boas obras, mas com a intenção de se vangloriar. Querem aplausos, querem reconhecimento. Também são aqueles que em público parecem santos, perfeitos, vivem compartilhando mensagens, orações, devoções, mas em particular buscam o reconhecimento deste mundo, ao invés de esperar em Deus. Esses são os chamados hipócritas. Poderíamos resumir em: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isaías está acusando os fariseus justamente de serem hipócritas. Do que vale o jejum, a piedade externa do corpo, se internamente eles não demonstravam verdadeira fé, verdadeiro temor de Deus? É o que Tiago fala no capítulo 2, versículo 14. Fé sem obras é morta. De que vale tudo o que nós fazemos se não possuirmos o mais importante, que é o temor de Deus? Nos versículos 6 e 7, Isaías fala qual é o verdadeiro jejum que Deus espera do seu povo. Ele diz: que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados? Vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? O jejum que Deus espera de nós é o das obras más. Abster-se de praticar o mal e praticar o bem. O próprio Jesus, em Mateus 25, nos versículos 35 a 40, fala sobre isso. Tive fome e deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. E alguém lhe perguntou: mas quando nós fizemos isso ao Senhor? E ele termina dizendo: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Toda obra de justiça, toda obra de piedade que nós fizermos para alguém necessitado, é como se nós fizéssemos para o próprio Jesus. E há uma promessa a quem fizer isso. Isaías 58, versículo 9, nós temos essa promessa. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Deus promete sim bênçãos terrenas para aqueles que cumprem as suas leis, para aqueles que andam no caminho que é certo. E Deus promete estar com aqueles que estão com os necessitados. Deus rejeita as obras da lei que são para obter honra e glória aqui, deste mundo. Ele quer que o povo abandone o pecado, a injustiça. Ele pede que tenham compaixão e que sejam luz. Ser luz, estendendo a mão para o próximo. Esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus. De que adianta o jejum, o demonstrar o arrependimento externo, mas internamente não demonstrar através dos frutos da fé? Ser sal e luz do mundo é também ser objeto na mão de Deus para levar a salvação a outras pessoas. E o apóstolo Paulo fala isso quando ele escreve aos Coríntios. Nós ouvimos no último culto sobre a loucura da cruz. É loucura para aqueles que se perdem, mas poder de Deus para os que estão sendo salvos. A cruz é o objeto através do qual Deus proporcionou a salvação. E essa mensagem é que ilumina a nossa vida e faz com que nós também iluminemos
a vida das outras pessoas. Paulo diz que essa mensagem é loucura para quem se perde. Aqueles que têm o espírito deste mundo, ou seja, aqueles que pensam e agem conforme o mundo quer. Por isso, a cruz é loucura e pedra de tropeço para esses. Mas aqueles que recebem o Espírito que vem de Deus podem se alegrar, podem ter paz, esperança, porque serão movidos pelo Espírito Santo a crer naquilo que, como diz Paulo, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento não se compara ao que Deus tem preparado na vida eterna para aqueles que creem e confessam o seu nome. A fé em Deus, ela não se apoia em filosofia ou sabedoria humana, em ciência ou na história. A fé se baseia naquilo que o Espírito de Deus nos dá. Se nós recebemos de Deus os mistérios, nós o recebemos porque o Espírito Santo está em nós. É Ele quem nos revela tudo aquilo que Deus deseja revelar. Nós recebemos por meio da fé. Ninguém que viva de acordo com as filosofias, a sabedoria deste mundo, pode entender Deus. Somente aqueles que vivem pelo Espírito de Deus. E há mistérios que ainda não foram revelados pelo Espírito Santo e que só serão compreendidos por nós quando nós estivermos lá no céu. Então não cabe a nós ficarmos procurando explicações para aquilo que Deus não nos revelou por meio do seu Espírito. Tudo que nos é revelado, tudo que nós sabemos sobre Deus é o Espírito Santo que revela a nós. A fé em nós é que faz com que vivamos confiantes e refletindo também, então, a luz ao mundo. E o tema central da leitura do Evangelho é aquilo que Jesus deseja de cada cristão: ser sal e luz. Aqui Jesus fala em ser. Os discípulos são sal e luz do mundo. Mas Jesus também nos deixa o como fazer isso. Como ser sal e luz? Primeiro nós vimos Isaías alertando sobre a hipocrisia da adoração fingida, da adoração falsa. Aquele culto que não agrada a Deus, quando é apenas externo e não interno. Sendo luz do mundo, então o cristão ele deve estar em um lugar destacado, não escondido. Jesus diz: não se acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. O cristão é essa lamparina que foi acendida por uma luz que vem de fora. E Cristo se apresenta lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Assim como o sol ilumina a lua e ela reflete na terra, então a luz do sol, iluminando as noites de lua, o cristão deve refletir a luz de Jesus neste mundo, trazendo paz e salvação através da mensagem do Evangelho. A luz é símbolo daquilo que é bom. A luz, uma vez acesa, ela espanta as trevas. As trevas são símbolos daquilo que é ruim. A luz também aquece o ambiente. O fogo traz luz e traz calor. E a luz serve como guia. E Jesus, sendo a luz do mundo, chama os seus seguidores então a cumprir essa mesma função na vida das pessoas que estão no mundo ou que amam o mundo mais do que o próprio Deus. O cristão deve ser então uma bênção na vida das pessoas, refletindo o mesmo modo de agir de Jesus, o seu mestre. Por mais que o mundo e o diabo tentam apagar essa luz, devemos seguir firmes nessa missão e nunca desanimar. Nós não temos luz própria, por isso nós precisamos estar unidos a Cristo pela palavra, pelo sacramento do altar, pelo sacramento do batismo,
pela força que Cristo nos dá por meio destes meios da graça, nós então podemos refletir essa luz no mundo. Esse refletir se dá através das nossas obras. E essas obras foram preparadas por Deus para que a praticássemos. Não com a finalidade de conseguirmos a salvação, mas para demonstrar que a salvação já está garantida a cada um de nós. E nós a recebemos por meio da fé. Essas obras também, então, devem levar outras pessoas a crerem em Jesus, para que vejam como somos diferentes do mundo e mais semelhantes ao Mestre Jesus. Ele cumpriu por nós a lei, e a lei exigia que nós a cumpríssemos perfeitamente. Jesus não aboliu a lei, ele não excluiu a lei, ele cumpriu a lei. E ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, fazendo todas as obras que a lei exige. Obras essas que nós não conseguimos fazer. E ele cumpre também no sentido de que aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito do Messias, as leis e os profetas, se concretizam na sua vida e na sua obra, na sua primeira vinda. Então Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então, para sermos sal e luz do mundo, nós precisamos estar unidos a este Cristo. Porque é dele que emana a luz. Ele é como o sol que ilumina a lua e a lua que ilumina a terra. Ele é o nosso sol que faz com que reflitamos então a luz para o mundo. É dele também que vem o tempero para este mundo, o sal para esse mundo que cada vez mais está perdido na podridão do pecado e vive nas trevas. Se o sal perde o sabor, ele perde a utilidade. Ele é jogado fora, ele é pisado. Mas se o sal permanece com o seu sabor, ele faz toda a diferença. Então a nossa responsabilidade como filhos de Deus, filhos da luz, é ajudar para que o mundo veja a luz, que é Cristo, e sinta o sabor da salvação que Cristo garante a nós. Aqueles fariseus que Isaías estava denunciando, e Jesus também denuncia aqui, estavam observando a lei por demonstrar que eram melhores que os outros. Nós somos chamados, sim, a olhar também para a lei, mas como um ensinamento para a nossa vida. Os 10 mandamentos nos ensinam o caminho em que nós devemos andar, o que fazer e o que não fazer. Nós vivemos debaixo da graça, debaixo do poder que a cruz demonstra para nós. Cristo cumpriu essa lei por nós. Por isso nós podemos olhar para a lei não como um peso de que devemos obedecer à lei para a salvação, mas como uma bênção para a nossa vida. Porque a lei de Deus nos protege do mal que o próximo pode vir a fazer contra nós e protege o nosso próximo do mal que nós podemos vir a cometer. E Deus prometeu bênçãos celestiais também para aqueles que cumprem estes mandamentos. Ser sal da terra, então, é sermos aqueles, como indivíduos e também como igreja de Cristo, que impedem ou retardam o apodrecimento total do mundo que está em pecado. E chamando as pessoas ao arrependimento, para que elas também vivam a sua vida orientadas pela palavra de Deus. E esse também é o objetivo de ser a luz do mundo. Ser luz é mostrar o caminho da salvação. Refletir Jesus na nossa vida pessoal, na família, no trabalho, na sociedade e na igreja. Com amor, com sinceridade e com verdade. E só podemos fazer isso unidos a Cristo, através da fé que o Espírito Santo nos dá. Cristo é a verdadeira luz do mundo. E os seus discípulos, os cristãos, tornam-se luz para o mundo também, por estarem unidos a Ele. Por isso nós também podemos avaliar a nossa vida. Será que nós temos sido sal da terra?
Será que nós ainda temos o sabor que Cristo nos dá através da salvação? Ou nós já perdemos o nosso sabor? Será que Cristo tem sido a luz permanente em minha vida? Será que eu tenho refletido essa luz para as outras pessoas? Será que as minhas ações são boas ou são más? Elas refletem a luz que Cristo espera que sejamos no mundo? Ou elas refletem as obras que o mundo espera de nós? O nosso modo de viver tem glorificado a Deus? O nosso modo de viver tem sido testemunha para que os outros também possam glorificar a Deus? Somente Cristo consegue exceder a justiça que aqueles fariseus tanto demonstravam. Por isso, somente estando unidos a Ele, é que recebemos essa justiça que salva. E assim nós também podemos glorificar a Deus e levar outras pessoas também a glorificar. A justiça de Jesus nos basta. Jesus cumpriu em nosso lugar, cumpriu os mandamentos em nosso lugar. Ele garantiu a salvação. Nós não podemos e não precisamos fazer nada para a nossa salvação. Ele fez tudo. Então, em vista disso, nós vivemos e tudo o que nós fazemos deve sempre ser para a honra e para a glória de Deus. E para o nosso bem, Jesus nos aconselha em relação aos mandamentos. Aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Que a graça de Deus continue sendo luz em nossa vida para que sejamos luz também para os outros neste mundo que está escuro de trevas e que sejamos também sal da terra, que traz sabor e conserva da podridão do pecado. Que Deus nos abençoe. Amém.